Let's go. Ó, são 14 exercícios. Vamos começar hoje, na próxima aula a gente termina. Do 1, deixa eu só ver para não falar besteira. Do 1 até o 8 é diluição e mistura. São mais aplicaçõezinhas de fórmula, tá? Do 9 para trás, do 9 para frente, perdão, aí é titulação, tá? Página 155, página 155. O que foi? Você vai desmaiar? Por quê? Ah, você tá com sono. Eu também tô, cara. Eu só não tô dormindo porque eu tô em pé falando. Aí fica meio foda dormir, né? Ah, hoje à tarde o sono vai comer sono. Questão 1. A 200 ml de uma solução de ácido sulfúrico 1 mol por litro será adicionado água até que o volume final da solução seja de 500 mililitros. Qual deverá ser a concentração em quantidade de matéria na solução final? Bem padrãozinho. Ó, ele fala assim: a 200 ml, a 200 ml de uma solução de ácido sulfúrico, 1 mol por litro. Então, essas duas primeiras informações que ele dá na frase, né? A 200 ml de uma solução de concentração, tarana, ele está te dando os dados da solução antes de você diluir. Ó, a 200 ml de uma solução, 1 mol por litro de ácido sulfúrico, será adicionada água até que o volume final seja de 500. Então, eu vou adicionar água para o volume virar 500 ml. Então, 500 ml. Qual a concentração final? Olha como é simples, pessoal, quando você percebe a relação. Eu sei que a relação entre volume e concentração é inversamente proporcional. Olhando para o exercício, o que eu percebi? Que o cara diluiu e, ao diluir, ele aumentou o volume quantas vezes? 2,5 vezes. Não é mesmo? Ah, como que você descobre isso, Danilo? Pega o volume final, gente, que é 500, e divide pelo volume inicial, que é 200. Dá 2,5 vezes. Então, ele aumentou o volume 2,5 vezes. Se eu for aplicar a fórmula, o que eu vou descobrir? Que a concentração final, vou colocar aqui, ó, concentração final, C2, né? Ela tem que ser essa daqui, ó, dividida por quanto? Adivinha? 2,5. Pronto. Então, se você não quiser usar a fórmula, você sabe que C2 é C1 dividido por 2,5, tá? Beleza? Se você tiver dificuldade de enxergar essa relação aqui, aí usa aquela formulinha. C1V1 igual a C2V2, tá? Então aqui vai ficar C2 é igual a 1 dividido por 2,5, que é 1 dividido por 5 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 vezes 2 quintos, que dá 0,4. 0,4 mol por litro. 0,4 mol litro. Pronto. Aí. Tá bom? Questão 2. Vou fazer a 2 com a formulinha agora, tá? 2. A 2 litros de uma solução aquosa de cloreto de cálcio, 0,4 mol por litro, acrescenta-se água até que o volume seja de 5 litros. Item A. Determine a concentração em quantidade de matéria
de cloreto de cálcio na solução final. E B, determine a concentração em quantidade de matéria de cloreto na solução final. Então, tem duas perguntas aqui, tá? Bom, vamos colocar os dados que eu já conheço. Solução 1. Bom, o soluto é cloreto de cálcio. Ô, gente, antes da gente fazer a conta, um negócio aqui. O cloreto de cálcio é um sal. Então, quando eu preparar uma solução de cloreto de cálcio, eu devo imaginar que ele está dissociado. Então, eu vou ter Ca2+, e vou ter 2Cl-. Então, ó, tem uma coisa aqui que a gente andou falando sobre isso em outros momentos, mas esse assunto vai voltar. Quando a gente calcula a concentração de um eletrólito, eletrólitos, substâncias que na água liberam, quando eu expresso a concentração de um eletrólito, eu posso expressá-la em termos da concentração da substância em si ou dos íons. Então, tanto é que ele pergunta no item A, qual a concentração disso? No item B, qual a concentração disso? Tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei uma solução de concentração, oh Deus, perdi, 0,4 mol por litro, que é esse cara aqui, ó, com volume de 2 litros. De 2 litros. Aí pus água, solução 2. Pus água para 5 litros. É isso? Por que 3 litros? Não, então, o volume final é 5, não é? Não, eu entendi. Vocês falaram assim, ele colocou 3 litros. Ah, o volume inicial é 3. Ah, tá, eu li errado. Entendi agora o que vocês estão falando. Beleza. Oh, de 3 para 5, aumentou. Aqui já fica mais difícil descobrir o número de cabeça. Você pode pegar 5 e dividir por 3, só que vai dar uma dízima periódica, né? Então aqui eu faria com a fórmula. C1 V1, C2 V2. Ó, C1, 0,4 vezes volume inicial, 3, igual. C2 V2 vezes 5. C2 vai dar 1,2 dividido por 5, é isso? Dá 0,24? É isso, né? Vai dar 1,2 dividido por 5, deu 0,24 mol por litro. Essa concentração é a concentração de quem? Do sal. Do sal. Eu tenho 0,24 mol por litro. Então, tipo assim, pensa em 1 litro de solução disso. Pensa em 1 litro de uma solução disso aqui. Quantos mols eu tenho de soluto lá dentro? 0,24. Só que esses 0,24 mols estão, na verdade, dissociados. Eles não estão juntinhos, bonitinhos assim. Eles estão na forma de cálcio e cloreto. Agora faz uma conta comigo, gente. Se em cada litro eu tenho 0,24 mols disso, e esses 0,24 mols estão quebrados em cloro e cálcio, a quantidade de cálcio tem que ser a mesma da quantidade de moléculas que estão lá dentro, não tem? Então, para o cálcio, a concentração também é 0,24 mol por litro. Só que nós não podemos esquecer que cada molécula de CaCl2 que está lá dentro tem 2 cloros.
Tem 2 cloros. Então, para eu ter lá dentro 0,24 mols disso, eu tenho que ter 0,48 mol por litro de cloreto. Tudo bem? Eu não sei se vocês vão lembrar. Na semana acho que passada, retrasada, eu falei de um tal de fator de Van 't Hoff. Vocês lembram disso? Que é o número de íons que um eletrólito libera na água. Por exemplo, esse eletrólito aqui na água, ó, ele libera quantos íons? Então o fator de Van 't Hoff dele é 3. Tá, por que eu estou contando isso? Porque faz uma conta comigo aqui rápida, de cabeça. A concentração do sal é 0,24, né? Se eu pegar a concentração de cálcio mais a de cloreto e somar, não vai dar 0,72? Que é 0,24 vezes 3, que é o número de íons. Então, tipo assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Se cada molécula quebra em 3 íons, a concentração dos íons juntos tem que ser 3 vezes maior que a concentração do que você colocou lá dentro. Tá bom? Beleza? Ah, sabe, esse barulho. Então, acho que a gente respondeu A e a B, né? A é isso aqui, ó. E a B é isso aqui, que é a concentração de cloreto. Tá? Dá pra gente fazer mais. 3. Deixa eu ficar um pouco para cá, deixa eu ver melhor aqui. Ou talvez aqui. Três. Uma solução de HCl 001 mol por litro foi preparada a partir da diluição de 100 ml de uma solução de mesmo soluto, cuja concentração era 0,10. Calcule o volume da solução preparada. Vocês viram que ele começou um pouco diferente o exercício. Você vai chegar na mesma conta, tá? Porque ele fala assim, ó. Uma solução de HCl 0,01 mol por litro foi preparada a partir da diluição. Para nesse ponto. Se uma solução foi preparada a partir da diluição, é porque essa solução já é a solução diluída. Já é a diluída. Uma solução foi preparada a partir da diluição. Uma solução 001 foi preparada a partir da diluição de 100 ml de uma solução de mesmo soluto, cuja concentração era 0,1. Foi preparada a partir de 100 ml. Então, quando ele fala assim, a partir de 100 ml, eu estou entendendo que é o volume inicial. A partir de 100 ml de uma solução de concentração. Opa, 0,1. Um enunciado meio rebuscadinho, mas é isso aqui, ó. Calcule o volume de solução preparada. Calcule o volume de solução preparada. E aí? De red, de red, de red, de red. Quantas vezes eu diluí a solução? Uhum. Eu diluí 10 vezes ela. Sabe como é que os pessoal, os pessoal, sabe como é que os pessoal chamam isso aqui, ó? Fator de diluição. É o número de vezes que você diluiu a solução. Então, por exemplo, se uma solução foi de 0,1 para 0,011, ela ficou 10 vezes menos concentrada. Como que eu chego neste número? Repetindo, eu pego 0,01 e divido por 0,1. Tá? Então, uma diluição de 10 vezes. Então, o volume tem que ter aumentado 10 vezes, gente. Acabou. Acabou. O volume tem que ser multiplicado por 10.
atentos nesse tipo de questão, porque o exercício perguntou para mim qual é o volume final. Resposta: 1.000. Qual é o volume final? Resposta: 1.000. Muitas vezes ele não vai perguntar o volume final. Ele vai dizer quantos ml de água eu preciso adicionar. Então, nesse caso, se a pergunta fosse quantos ml de solvente, eu colocaria 900. Tá? Só toma cuidado porque às vezes é uma pegadinha na questão, ele coloca as alternativas ali, ele pergunta o volume final, ou melhor, ele pergunta o volume do solvente e você acaba entendendo que ele quer o volume final. E aí acaba perdendo uma questãozinha boba, tá? Fechou? Questão 4. A 4 acho que é a última de diminuição. Esse, esse. 4. Um técnico de laboratório. Ah, essa daqui tem uma coisinha, um detalhezinho diferente. Bom de ter chegado até ela. Ele fala assim: um técnico de laboratório aqueceu uma solução aquosa de um determinado sal a 0,4 mol por litro, obtendo 400 ml de uma solução do mesmo sal a 1 mol por litro. Calcule a quantidade de água perdida por evaporação. Ele fez uma coisa diferente. Ele fez o seguinte: ele pegou uma solução e, ao invés de adicionar água, ou seja, diluir, ele pegou e começou a esquentar a solução. E, evidentemente, o solvente vai evaporando. Ou seja, eu estou retirando o solvente por evaporação. Nesse caso, ele está deixando a solução mais concentrada, entendem? Seria um processo contrário à diluição. Então, vamos colocar os dados aqui. Solução 1. Solução 2. Vamos ver aqui os dados do problema de novo. Então, 4. Um técnico aqueceu uma solução a 0,4 mol por litro. Então, quando ele fala assim, um técnico aqueceu uma solução a 0,4, é a concentração inicial dela. Ele aqueceu a solução a 0,4 mol por litro, obtendo 400 ml. Então, obtendo 400 ml depois que ele evaporou a água, né? Tipo, que sobrou 400 ml de uma solução 1 mol por litro. 1 mol por litro, tá? Pergunta: determine o volume de. Perdi. Calcule a quantidade de água perdida. Tá vendo? Calcule a quantidade de água perdida. Ele não quer o volume inicial, ele quer a diferença, tá? Mas aí a gente vai de novo no raciocínio. Ah, a concentração aumentou. Quanto? 0,4 multiplicado por que número dá 1? 2,5. 2,5. Se você multiplicar 0,4 por 2,5, vai dar 1. Então, a solução, nesse processo de perda de solvente, ela ficou 2,5 vezes mais concentrada. Então, o que deve que acontecer com o volume? Seja lá o que eu tinha antes, o volume diminuiu 2,5. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Tudo bem? Então, fica C1 dividido por 2,5 tem que dar 400 ml. Ó. Se você não quiser usar a fórmula, você só faz essa conta. Ó. O volume inicia, a concentração, desculpa, que volume, gente, desculpa, que volume. Desculpa.
O volume inicial, quando foi dividido por 2,5, se tornou 400, tá? Então, o volume inicial dá 1.000. 400 vezes 2,5 dá 1.000. Ou seja, eu parti de 1 litro de solução e transformei esse 1 litro em 400 ml. Então, a perda de água foi de 600 ml. Perda de 600 ml de água por evaporação. Tá bom? Perda de 600 ml de água. Beleza? Vamos parar por aqui? Fazer nosso intervalinho, né? Na semana que vem a gente encerra com os exercícios, tá? Se vocês tiverem oportunidade de pegar essa semana para dar uma olhada, tá bom? Voltamos em meia hora.